era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, e na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz eu vejo. Em nessa luz eu vejo, em tudo vejo, nessa luz eu vejo. (2025) Bispo Macedo relembra como eram as primeiras reuniões no início da Igreja Universal. Quando nós começamos, eram 2 ou 3 pessoas. Eu dançava no espírito de alegria, porque tinha aquelas 2 ou 3 pessoas. E ali estava Jesus. Você crê que Jesus está aqui? Jesus disse isso aqui, ó: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio delas. Você crê que isso é verdade? Creio. Então, se você crê, receba a cura agora.
E as pessoas eram curadas. E a igreja começou com 2 ou 3 pessoas. Hoje, somos milhões por esse mundo afora. Porque quem faz gerar, quem faz dar o crescimento é o próprio Deus. Esta palavra marcou o início desta obra. Faltam 343 dias para os 50 anos da Universal. Posso te agradecer por tantos benefícios que vivi. Tomarei teu cálice de salvação e darei a outros o que recebi. Glorificarei teu nome, ó Deus. Farei tua vontade, pois o Senhor me escolheu. Serei sempre uma fonte a jorrar. Eu te exaltarei enquanto eu respirar. Aleluia ao Senhor, glorificado seja o seu nome. Aleluia ao Senhor, santificado seja o meu Salvador. Glorificarei teu nome, ó Deus. Farei tua vontade, pois o Senhor me escolheu. Serei sempre uma fonte a jorrar. Eu te exaltarei enquanto eu respirar. Glorificado seja o seu nome. Aleluia ao Senhor, santificado seja o meu Salvador. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Essa é a oração por você, nosso amigo trabalhador.
aonde quer que você esteja, da onde quer que você esteja nos assistindo, da sua casa, do seu automóvel, talvez da fábrica, não sei aonde você possa estar nos assistindo agora, mas da onde quer que você esteja nos assistindo, que a mão de Deus seja com você e a sua sexta-feira seja mais que abençoada. Bom dia, pastor Ademar. Bom dia, Bispo Alexandre. Bom dia a todos os amigos trabalhadores. Que o poder de Deus possa se manifestar na sua vida nessa manhã através da palavra dele, te conduzindo, te fortalecendo. Não importa a situação que você esteja. Se você der ouvidos à voz de Deus, ela vai te direcionar e te dar a força que você precisa. É isso mesmo. E é o que nós anunciamos sempre, né? Porque o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos todos os dias. Temos visto, temos ouvido da parte de Deus, temos visto testemunhos, participado de transformações extraordinárias nas vidas daqueles que chegam até nós. Então nós transmitimos a todos. E transmitindo a você agora, esperamos que vocês, através da fé, possam ser ajudados por Deus. Vá deixando aqui os seus nomes para o momento da oração. Daqui a pouquinho nós vamos nos unir com cada um de vocês e vamos estar falando com Deus em seu favor. Nós vamos orar daqui e vocês todos vão orar da onde quer que vocês estejam e o poder de Deus vai, de fato, se manifestar. Vamos já ler aí algumas participações, por favor, pastor? Bispo, nós temos aqui a Nátalia, ela diz bom dia, Bispo Alexandre, pastor Ademar e pastores participantes. Bom dia a todos os trabalhadores. A Nátalia ali de Toyohashi, a Ivete Barbosa Oliveira, ela está conectada desde Ibaraki, se eu não me engano. A Elina Miyashira Kiyataki, ela é de Tiba, Caleb na Fé conectado, Dona Aparecida Yamashita está aqui, Dona Ryoko, a Tereino e o Edson Henrique Moraes, a Jaque Hashibira de Toyohashi, o Eric, está aqui também a Ivete Barbosa de Oliveira, está aqui a Regina Hitomi, ela é lá de Nagoya, Caleb Nagoya conectado, Marcelo Minoro, aqui de Aizo, o seu Antônio Takagi, ele é lá de Tiba e conectado aqui com a gente, vai deixando aqui o seu comentário a respeito do que vamos falar, deixa o seu comentário também a respeito do que você está vivendo, do seu trabalho, para que possamos compartilhar aqui com os trabalhadores. E também podemos dizer, né, de como essa programação tem ajudado você. Você que tem ou já chegou à Igreja Universal, como você tem sido ajudado na igreja, o que a palavra de Deus tem produzido na sua vida, uma vez você chegando à igreja. Muitos chegam quebrados, muitos chegam, e às vezes, né, muitos até dizem assim, poxa, eu tinha maus pensamentos a respeito da igreja, por conta do que falavam. Quer falar, você tem que falar com propriedade. Venha, veja e tire as suas próprias conclusões. Pessoas estão sendo ajudadas e você pode e deve ser o próximo a ser ajudado também. Falando em ajuda, domingo agora, depois de amanhã, pastor Ademar, hoje já são 31 de julho de 2026. Nós estamos, neste domingo, encerrando o jejum de Daniel, como também a fogueira santa de Israel, onde o Bispo Macedo vai estar junto com os outros servos de Deus, desde o Monte Sião, orando e determinando e ministrando a descida do Espírito Santo sobre a vida, principalmente daqueles que decidiram se entregar a Deus. Preparem-se, hoje, sexta-feira, o último dia do mês de julho. Amanhã nós vamos ter o jejum coletivo, mas domingo, especialmente às 9h30 da manhã, preparem-se para que todos estejamos em uma só fé, unidos em uma só fé na casa do nosso Deus. Ele vai se manifestar, ele vai fazer com que a sua vida seja transformada. Estava aqui com o pastor agora e lendo aqui a palavra de Deus. A gente se deparou aqui com o que Davi, ele disse assim, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. As pessoas da fé, pode até demorar, mas com certeza a resposta vem. Davi disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Por isso que todos os dias, em todas as reuniões,
Em todas as oportunidades estamos transmitindo às pessoas a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para que uma vez você que ouve e então tem a sua fé despertada e pratica a sua fé na palavra de Deus, assim como aconteceu na vida de Davi, aconteça na sua vida também. Que você nunca venha a ser desamparado, nem você, nem os seus, nem você, nem a sua família. Quantas famílias destruídas aqui no Japão, é ou não é verdade? Quantas famílias aqui nesse país, você saiu do Brasil, veio para cá com a sua família talvez estruturada, você veio do Brasil para cá com a sua família, com os seus filhos, tudo estava organizado, mas você chegou aqui e por conta dos muitos afazeres, por conta dos muitos trabalhos, a atenção devida à família foi sendo deixada de lado e hoje você se encontra aí com a sua família arruinada. Mas se você for da fé, se você voltar talvez para a fé, porque muitos também eram da fé e abandonaram a fé. Se você decide voltar para a fé, Deus não vai desamparar você, nem aos seus, pastor. É verdade, bispo. E esse justo que ele menciona é realmente isso que o senhor está falando, é o que vive pela fé, o que vive na justiça, o que vive na prática da palavra. E a consequência disso, ele fala que a sua semente, a sua descendência não mendigará o pão. E Davi soube bem claramente a respeito disso, porque ele viveu essa fé desde o início até o fim, e isso foi passando. E exatamente o que Deus quer que aconteça com todos, que venhamos viver a fé em obediência à palavra dele, e essa fé vai trazer benefícios para nós e vai refletir na nossa descendência quando nós fazemos a vontade de Deus. E é interessante, pastor Demar, porque a gente tem essa preciosidade aqui, que é a Bíblia que nós usamos na igreja, inclusive em todas as nossas igrejas, não temos muitas, mas temos algumas disponíveis, você pode adquirir a sua. Tem um comentário aqui a respeito dessa palavra que fala que o galardão do justo é nunca ser desamparado. Nunca ser desamparado. O da fé, os que vivem na justiça de Deus, os que, se esmeram a viver de forma que agrade a Deus. Diz assim: o caminho da salvação é estreito e longo, porém a garantia de amparo e força constante para a pessoa que deseja alcançar a vida eterna. Se cair espiritualmente, ela não ficará prostrada, pois terá o Altíssimo segurando-a pela mão. O salmista viveu a vida toda na fé, observando o caminho dos fiéis, e agora já idoso declara, inspirado pelo Espírito Santo, que as bênçãos decorrentes da fé e da obediência dão provisão ao justo e a toda a sua descendência. Isso não significa promessa de vida fácil, mas garantia de que o Todo-Poderoso é fiel e assume compromisso ilimitado conosco. Ainda que todos abandonem o justo, Deus jamais o abandonará. Que alimento, é ou não é verdade? Por isso que a gente fala, que essa programação é o bentô da fé, né? Olha só o que Deus está colocando no nosso bentô hoje. Olha que tipo de alimento Deus está nos dando nesta manhã. Meu amigo, se você se alimentar do que você está recebendo agora, a sua sexta-feira vai arrebentar. E falando de sexta-feira, pastor Ademar, antes de falarmos com os nossos companheiros, o que acontece hoje na Universal? Por favor. Hoje nós teremos a quebra da maldição das gerações. É o que nós temos percebido, né, bispo? Que as famílias têm sido um alvo do mal e com o passar dos anos isso vem se agravando, né? Há pessoas que têm tido na sua família relatos de problemas espirituais que vêm passando de avós para filhos, para netos, e assim vem se arrastando. O mesmo problema de vício, o mesmo problema de destruição no casamento, separação, traição, de mágoa, de suicídio, de doenças, de casos de pessoas que morreram com o mesmo tipo de doença. E a palavra de Deus, bicho, ela fala a respeito disso, né? Lá em Joel, inclusive o que nós estamos vivendo nessa campanha, ele fala: fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, a gente vê que muitas pessoas, elas nascem em uma família marcada por um problema. Ela nasceu naquela família que já vem ao longo das gerações se repetindo
o mesmo problema e a mesma situação. Por isso, hoje, em toda a Igreja Universal, nós vamos fazer a quebra da maldição das gerações, que é um problema que vem se repetindo na família há anos já. Na oportunidade, nós estaremos bebendo um cálice com o suco de uva, onde esse cálice tem sido consagrado, e essa pessoa vai beber. Por que ela vai beber desse cálice? Porque a palavra de Deus também diz que se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí ele fala, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, aqui anula a maldição que iniciou lá no Éden, né, bicho? Através de Adão e Eva. E vem se arrastando até os dias de hoje. Mas quando o Senhor Jesus, ele se entregou na cruz por nós, e ali ele derramou o seu sangue, então, quando nós o assumimos como nosso Senhor e Salvador, então essa maldição ela é quebrada. Por isso, simbolicamente, nós estaremos bebendo do cálice com suco de uva, representando essa quebra de maldição. E você que nos assiste agora, talvez, sabe, pastor Ademar, a pessoa ela olha assim para o filho, ela olha para a filha, né? O pai, a mãe, uns olham para os outros assim, e dizem assim, poxa, é igualzinho a fulano. Não é verdade? Tal pai, tal filho. Essa que é a realidade. E você olha e você vê as atitudes, você vê a maneira de falar, você vê a maneira de agir, você vê o comportamento, talvez um vício. Um vício. Porque sabe, pais eram e hoje você olha para os filhos e são a cópia dos pais. E você fica dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer para acabar com essa situação? O que eu posso fazer para encerrar esse ciclo? Use a sua fé, faça o que a gente está revelando para vocês através de Deus, pautados na palavra de Deus. Use a sua fé, coloque a sua fé em Deus. O que ninguém nunca pôde fazer por você, a sua fé na palavra de Deus vai fazer. Porque quando você coloca a fé na palavra de Deus, ele não desampara você, ele ajuda você. Nós estamos chamando vocês para a quebra da maldição das gerações. Você olha aqueles que têm já mais filhos, né? A mãe olha para o mais velho e vê tipo uma escada, né? De um passando para o outro. Você vê até o mais novinho da mesma forma como o mais velho. E você se encontra aí muitas vezes, sabe, desesperado, você não sabe o que fazer. Você procura auxílio aqui, você procura auxílio ali. Você bate aqui, bate ali, vai ali, vai numa religião, vai em outra religião, fala com um, fala com outro e não resolve. Mas Jesus resolve. Resolve. Resolveu o meu problema, resolveu o seu problema. E tem resolvido o problema de muita gente. Isso você pode ter certeza. Antes de nós falarmos com os nossos companheiros, coloque aí os companheiros que estão hoje. Nós temos aí o pastor Balbuena, desde Toyohashi, e temos ali hoje o pastor Anderson, desde Comac, onde nós vamos estar juntos hoje, às 8 da noite aí em Comac. Vou estar com o pastor Anderson e com toda a equipe de fé aí de Comac. Daqui a pouquinho nós vamos falar com os senhores, mas antes de falarmos com os senhores, vamos assistir um testemunho e já voltaremos com os servos de Deus. Eu era uma pessoa que tinha um nervosismo às vezes muito incontrolável. Eu era insegura comigo mesma e eu vinha me sentindo muito angustiada, sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Eu tinha um relacionamento e nesse relacionamento eu era uma pessoa muito ciumenta. Eu tinha uma obsessividade pela pessoa, então eu sofria muito. Sofria muito nesse relacionamento porque eu era muito ciumenta e eu não era tão correspondida. Eu achava que eu precisava dele, né? Porque dentro de mim eu precisava estar feliz no meu relacionamento e para mim ser uma pessoa feliz. E eu depositava toda essa expectativa no meu relacionamento. Dentro de mim ele estava tomando um lugar muito acima, até mesmo de mim. Quando eu cheguei na igreja no ano de 2014, decidi buscar Deus porque eu reconheci, né, que eu precisava. E naquele momento veio a Copa do Mundo, em torno de 2 meses depois que eu havia chegado na igreja. E junto também ali, em paralelo, veio a proposta do jejum de Daniel, o qual eu já reconhecia que eu precisava do Espírito Santo, né? E eu cheguei a iniciar o jejum de Daniel. Mas comovida ali pelas emoções, pelo anseio também de querer assistir a Copa do Mundo,
eu acabei quebrando esse jejum. Bom, então no ponto em que as festas acabaram, o Brasil perdeu, as emoções, os momentos de felicidade, de comemoração, né, se encerraram, eu reconheci o quanto eu ainda permanecia a mesma, sendo a mesma pessoa, triste, angustiada, que eu já vinha sendo, e eu percebi o quanto não tinha valido a pena ter deixado de priorizar o espiritual, ter deixado de priorizar o jejum de Daniel na busca pelo Espírito Santo. E eu me vi sendo a mesma pessoa e com a mesma necessidade. A partir daquele momento, eu reconheci que até ali eu não tinha dado a prioridade que eu precisava dar para receber o Espírito Santo. Então eu comecei a mudar. Comecei a abrir mão de coisas que eu gostava de fazer, aquilo que eu me envolvia, em que eu tinha distrações, até mesmo de músicas, amizades que poderiam de alguma maneira, me distrair do propósito principal que eu passei a ter dentro de mim. Comecei a aumentar mais a minha comunhão com Deus, a buscar, a jejuar, a orar. Passei a ler livros também, que me ajudaram muito nessa caminhada. Passei a ler a Bíblia diariamente, porque eu sabia que aquela era a fonte que eu precisava, que jorrasse dentro de mim. Então, a partir das meditações na palavra de Deus, Deus começou a falar comigo. Ele começou a mudar o meu interior, Ele começou a me limpar, a retirar tudo aquilo que dentro de mim antes era tristeza, era angústia. E eu comecei a ser restaurada pela palavra de Deus. Para mim já não era mais um peso, ou não tinha mais aquele sentimento de estou sentindo falta, né, daquelas coisas que eu fazia antes, não. Porque aquilo, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, passou a ser o meu refúgio, passou a ser a minha fortaleza. Depois daquele período, né, em que eu estava me dedicando, me entregando a Deus, mergulhando na palavra dele, eu estava fazendo um propósito de jejum durante uma semana, durante 7 dias, e eu tive um dia de trabalho normal, e depois disso, foi numa sexta-feira, né? Depois do meu trabalho eu fui direto para a igreja, participei da reunião, e naquele dia o pastor fez uma vigília, e eu já estava me preparando, então eu falei para Deus que o que eu mais queria na minha vida, o que eu mais precisava, era a presença dele. Então, no momento da busca, eu busquei com todas as minhas forças e logo o Espírito Santo veio. Ele veio como uma certeza, como algo que foi mais especial na minha vida. Eu nunca tinha alcançado essa alegria, por mais que eu tivesse me esforçado ou depositado as minhas expectativas. O Espírito Santo foi o maior tesouro, o mais valioso que eu já recebi. E isso nada se compara a qualquer outro momento, seja uma comemoração, um passeio, uma viagem, nada se compara a esse tesouro, né? Esse tesouro, ele permanece dentro da gente. Hoje eu tenho uma vida transformada, eu tenho um casamento feliz. Para quem era uma pessoa que tinha problemas no relacionamento, hoje eu tenho um casamento feliz, tenho a minha filha, tenho uma família abençoada, sou completamente realizada. E não tenho mais nenhum tipo de dependência, seja em alguém ou seja em qualquer conquista que eu possa desejar na minha vida. O Espírito Santo, ele está acima de tudo para mim. Quando nós ouvimos uma pessoa falar, o Espírito Santo está acima de tudo para mim, é muito gratificante. Mas é deveras gratificante. Você veja que fez escolhas erradas, mas também um dia fez a escolha certa e hoje tem a sua vida acertada por Deus. Vamos então até agora falar com os nossos companheiros. Vamos até Comac. Hoje eu vou estar aí com o senhor. Bom dia e bem-vindo, pastor Anderson. Bom dia, bispo, pastor Ademar, pastor Bruno e a todos que estão assistindo.
Hoje a expectativa está grande, bispo. E esse versículo que o senhor compartilhou, ele é muito forte. E muitos pensam assim. Tem pessoas pensando, talvez assim, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo direitinho, mas eu tenho sido desamparado. A Bíblia também diz que a nossa própria justiça é trapos de imundícia. Então, não é viver na própria justiça, mas sim na justiça de Deus, como foi dito, na fé, pela fé. E é pela fé que nós vemos os testemunhos. Que testemunho glorioso. Muitas pessoas que pensam assim, eu não posso receber o Espírito Santo porque eu estou tão longe de Deus. Ela se engana. Isso daí é uma mentira do diabo. A verdade é que o próprio Senhor Jesus já se entregou a vida dele para dar vida para ela. E não tem como gerar vida sem sacrifício, sem se entregar. E hoje, como é o último dia de subir, o último dia do mês, né? O último dia de subir o altar, vai ser uma grande oportunidade para todos aqui de Comac, das cidades circunvizinhas, de chegar até o altar. Hoje, as reuniões são 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, mas especialmente 8 da noite, bispo. Está muito grande a expectativa, e eu creio que pela fé, e a pessoa vindo na justiça de Deus, ela vai ver essa situação mudar e nunca mais ela vai ser desamparada na vida dela. É isso mesmo, nós vamos estar aí juntos. O Senhor Jesus Cristo, o principal de todos, vai estar aí conosco. E você que vai estar unindo a sua fé com a nossa aí em Comac, eu vou estar junto com o pastor Anderson. Você pode ter certeza de que você pode e irá começar uma nova história. Vamos então agora até Toyohashi. Bom dia e bem-vindo, pastor Bruno. Como é que está a fé aí em Toyohashi e os preparativos para hoje à noite também? Bom dia, bispo, pastores. Na mesma fé, bispo, o senhor estava falando aí sobre a maldição, né, de geração que nós iremos quebrar hoje. E nós vemos que um dos pensamentos que vem na cabeça de alguns é esse. Mas deve ser o meu destino. Eu nasci para sofrer assim. Isso já vi isso acontecer na vida dos meus pais. Pessoas que pensam até que é azar. Eu só posso ser uma pessoa azarada, porque não é possível que na minha família tenha essa sequência de sofrimento. Mas nós sabemos que é uma maldição. Imbuídos dessa fé, bispo, nós estaremos hoje quebrando essa maldição que está no sangue da pessoa, né? Que vem passando de geração em geração, está no DNA dela. Quando nós participarmos do sangue de Jesus, vai haver libertação, e não só isso, vai haver o que nós acabamos de assistir nesse testemunho. Vai haver salvação, o Espírito de Deus vai entrar, e a partir de hoje, se ela crer, essa luz vai passar a guiá-la, bispo. O Espírito de Deus vai entrar, o DNA de Deus vai entrar na vida da pessoa, aí já era. Aí tudo que aconteceu até o prezado momento fica para trás. Você quer uma vida nova? Meu amigo, minha amiga, junte-se a nós. Hoje, em uma das nossas igrejas universal do Reino de Deus, o pastor Balbuena lá em Toyohashi, o pastor Anderson lá em Comac, e o pastor Saulo em Andi, e o pastor Emerson em Iwata, e os outros em Ibaraki, em Guma, em Sesaki, em todo o Japão, onde temos a Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive, a partir de segunda-feira vamos falar com mais propriedade, mais ênfase. Vá se preparando, porque no dia 13 de agosto nós vamos ter aí um grande evento de fé aqui no Japão, onde em você e através de você, a sua família, ela vai ser abençoada. Os seus pastores já estão aí falando com vocês, já estão organizando tudo para que esse dia fique marcado. O bispo Jean Paulo vai estar conosco aqui neste dia, e vai ser um dia que vai ficar marcado em nossas vidas. Vamos ler mais comentários, por favor. Nós temos aqui alguns comentários interessantes falando da quebra da maldição. A dona Ryoka, ela fala, eu carregava essa maldição hereditária de geração por geração, isso me fez sofrer muito. Então, quando eu cheguei na igreja, aprendi a usar a fé. E aí foi quebrado isso tudo e resolvi. Agora eu não tenho mais isso. Deus me libertou de tudo, graças a Deus, ela fala. Temos aqui também o Anderson. Ele fala assim, e Jussi Nakamura, ele fala assim, conta comigo hoje à noite, na quebra da maldição, pois a verdade é que na minha família, ninguém tem um casamento de sucesso. E o meu casamento também estava indo para ruínas. Mas desde que eu me converti, o meu pai começou a trabalhar.
primeiro no nosso casamento, e hoje, graças a Deus, essa maldição foi quebrada. Olha só que bacana. A Luciana, ela fala assim, sexta-feira perfeita, dia de subir o altar, descer do Espírito Santo, de libertação e dia da visita do bispo. Ela fala, eita Deus, essa sexta vai arrebentar. Tá ligado? Ela é lá de Comac, né? A Adriana Canda, ela de Bom Dia, ela pede oração pela amiga Elisa e o marido, que está internado. João Alberto, ele fala, hoje sexta-feira será forte, todo tipo de maldição será quebrada, como o bispo disse. O DNA de Deus vai entrar na vida dessa pessoa, Tiba, conectado, com toda a força. Tem aqui a Cecília Rigucci também, a dona Marli de Cesac, e assim vai, né, bispo? E assim vai, assim vamos, nesta fé. Agora são 7h25. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. O pastor Anderson vai começar a oração desde aí do altar da nossa igreja de Comac, onde vamos estar juntos logo mais. E o pastor Balbuena vai encerrar desde o altar da nossa igreja. Do altar não, do pórtico, ali entre o pórtico e o altar, onde estamos orando, né? Estamos vivendo essa fé da Fogueira Santa de Israel. O altar é para você subir, o altar é para você se oferecer a Deus, para que Ele se manifeste na sua vida. Mas agora nós vamos orar, os servos de Deus, da casa de Deus. Pastor Anderson começa a oração, o pastor Bruno encerra. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé aqui, como todas as manhãs, meu Deus. Nós cremos que o Senhor ouve a cada súplica, a cada oração, a cada nome, meu Deus, que foi escrito, a cada pessoa que tem, meu Deus, sido convidada para estar conosco no dia de hoje, meu Pai, não somente aqui em Comac, na sede, mas em todas as igrejas. Meu Deus, que o Senhor venha visitar. E se existe, meu Pai, algum mal, se existe algum espírito opositor, algum mal, meu Deus, tentando impedir essa pessoa de se achegar, meu Deus, até o altar, que o Senhor venha repreender todas as vozes negativas, todas as palavras, meu Pai, talvez a própria família dessa pessoa tenha impedido ela, meu Deus, de chegar até o Senhor com palavras, com, meu Deus, coisas negativas. E essa maldição de gerações tem se arrastado, meu Deus, de vós para pais, de pais para filhos, e assim vai. Mas tem que ser quebrado, meu Deus, hoje. Então, visita cada família. Não deixe, meu Deus, com que nada venha impedir elas de chegarem até aqui, meu Deus, na tua casa, para receber essa libertação. E que, meu Deus, assim como o Senhor disse, meu Pai, na tua palavra, para clamar no dia da angústia que o Senhor livrará. Meu Deus, o livramento vai vir de Sião. Nós sabemos, meu Pai, que muitos subiram ao altar, mas muitos estão ainda em conflito. Então, meu Deus, que esse conflito acabe e que essa pessoa possa trazer, meu Deus, as suas vidas, meu Pai, derramadas no altar, através do arrependimento, e assim haverá o livramento e o derramamento do Teu Espírito. Nós determinamos e cremos, meu Pai, que esse dia ficará marcado na vida de todos que vierem e crerem, meu Deus, nessa chamada, nessa trombeta que tem sido tocada. É isso que nós determinamos. Nós abençoamos, meu Pai, a todos os trabalhadores, aqueles que deixaram seus nomes nos comentários, os seus familiares, que o Senhor venha visitar cada um agora, aqueles que estão indo em direção ao seu trabalho, no Mucai, que a Tua luz chegue, meu Pai. Nós determinamos que essa sexta-feira seja uma bênção. Hoje nós estamos finalizando mais um mês, amanhã, meu Pai, começando outro. E a Tua palavra diz que seríamos benditos ao entrar e ao sair. E nós determinamos que isso aconteça hoje, que o Teu povo seja abençoado ao sair desse mês, que o Teu povo seja abençoado ao entrar no novo mês. E nós determinamos agora e consagramos tudo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pastor Anderson, o endereço aí para as pessoas que vão estar conosco hoje aí em Comac, por favor. Bispo, nós estamos aqui no centro de Comac, Aitken, Comac Xi, Kita Toyama, 607-8,
próximo ao Correio Central, também a autoescola aqui do centro de Comac. Muitos já conhecem, 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, mas especialmente às 8 da noite, estamos na expectativa para a visita do Senhor, que vai ser muito mais do que somente uma passada, vai ser uma mudança na vida das pessoas que vierem. Tá ligado? Essa é a fé, vamos estar juntos aí em Comac daqui a pouquinho. E aí o pastor Balbuena em Toyohashi, inclusive Toyohashi, no dia 15 de agosto, o bispo Jean vai estar aí à noite, né? Vamos estar aí para abençoar todo esse povo aí. Sim, senhor, bispo, dia 14, né? Sexta-feira, dia 14, bispo Jean estará aqui conosco, Toyohashi, aqui o endereço é a Rota 1, aqui o Ayacho, Asa e o Ashita, bem próximo aqui ao Sushiro, lugar bem conhecido aqui em Toyohashi, bispo. Nessa mesma fé determinando, não só hoje, mas também no dia 14, como o senhor mencionou, na visita do bispo Jean, com certeza coisas grandes virão, coisas grandes irão acontecer. Tá ligado? Deus abençoe o povo de Comac, o povo aí de Toyohashi, e o senhor vai estar aqui na nossa sede nacional em Hamamatsu hoje, com toda a equipe de fé, fazendo esse trabalho de libertação, de quebra da maldição das gerações. Shizuoka Ken Hamamatsu Sushi, Chu Kitateira Jimacho 211-19, aqui na Avenida Ekinan Odori, às 8 da manhã, às 10, às 3, às 6 da tarde em japonês, especialmente às 8 da noite. Você é sempre o nosso convidado especial. Sai de onde quer que você esteja conosco em uma das igrejas Universal do Reino de Deus, aqui no Japão, ou na Ásia, ou em qualquer lugar do mundo. Se você quiser encontrar o Universal, quiser enviar essa oportunidade a um familiar seu, a um conhecido seu que está sofrendo, talvez vivendo em outro país, basta você enviar para eles esse endereço aí, universal.org/localizar. Arigatou gozaimashita. Zerryokoshi kudasai. Em um retrato de família, é bem fácil perceber o que passou de uma geração para outra. Os mesmos traços, o mesmo sorriso, o mesmo olhar. Mas existem heranças que não aparecem em nenhuma fotografia. Histórias que se repetem. Mudam os nomes, mas as mesmas dores continuam atravessando gerações. Mas o que chegou até sua geração não precisa alcançar a próxima. Sexta-feira, 31 de julho, o dia da quebra da maldição das gerações. Na sessão do descarrego com ponto de luz, em Hamamatsu, Chuoku, Kitateira-jimacho, 211-19, na Avenida Ekinan Odori, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar.